tarde a todos, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a essa live onde iremos comentar um pouco do sucesso do case do projeto de B2B da Randon, Randon Autopeças e Randon Pós-Vendas, um projeto muito focado na experiência do usuário, né, na experiência do comprador Randon, aliás, dos tipos de compradores da Randon. Meu nome é Pércio, eu sou gerente de contas aqui na Discover. Comigo nesta tarde, as boas-vindas para Jursara, analistas de negócios comercial da Randon. Boa tarde, Jursara, tudo bom? Boa tarde, Pércio, boa tarde, pessoal. Seja Tudo bem-vinda. bem, muito obrigada pelo convite, estaremos aqui participando, então. Nós que agradecemos. Boa tarde, Paulo Gomes, diretor comercial e marketing da Randon, seja bem-vindo. Boa tarde, Pércio. Boa tarde, Jursara. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, compartilhando a nossa experiência. É bom contar um pouquinho da nossa jornada até chegarmos aqui, né, e até a escolha do aplicativo. E muito obrigado aí pela oportunidade de a gente poder compartilhar as nossas experiências. Nós que agradecemos. Também conosco nesta tarde, Murilo Costa, diretor de vendas de Customer Experience da SAP Brasil. Boa tarde, Murilo, seja bem-vindo. Obrigado, Pécio. Bem-vindo a todos. Tomara que o papo aqui seja bastante produtivo para todo mundo que está assistindo a gente hoje. Obrigado pela participação. E também Sérgio Dásio, diretor executivo da Discover. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Boa tarde, Pércio. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui, né, com um cliente muito querido, né, que é a Randon, e eu acho que vai ser muito interessante, né, para todos nós falar sobre esse caso. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo informal, convidados fiquem à vontade aí para interagir, né, contar um pouco desse case da Randon. Claro que a gente está falando também de transformação digital, né, esse movimento super acelerado diante da pandemia, né, restrições sanitárias que praticamente nos obrigou, né, a melhorar e interagir cada vez mais no online, né? Afinal de contas, a gente quer continuar vendendo, quer continuar transacionando, quer continuar tendo relacionamento, né? Eu vou fazer uma pergunta inicial aqui para o Paulo. Eu estava estudando um pouco, Paulo, sobre a história da Randon, muito bonita, né? 72 anos de história e um conjunto de empresas. Você tem montadora, você tem autopartes, autopeças, né? Que é o tema que a gente vai conversar um pouco mais aprofundado hoje. Você tem consórcio financeiro, enfim, um conjunto de empresas que vem lá de 2008, 2010, com a decisão de unificar os seus processos, né, com a aquisição do RP da SAP, e mais recentemente, né, 2 anos atrás, mais ou menos, vocês também tomaram a decisão de fazer o movimento inverso, né? Então, arrumar a situação, né, do relacionamento entre a Randon e o seu cliente de fora para dentro, né? Olhar para esse portal que tinha um nível de complexidade e tomar a decisão de repente, mudar. A minha pergunta é, em que momento, né, vocês já tinham mapeado alguns pontos de melhorias, mas em que momento vocês realmente decidiram mudar, né? Como que se deu esse momento de falar, não, entendemos que precisamos mudar e o momento é agora, por isso, por isso, por isso? Muito bem, Pércio. Legal sua pergunta aí. E obrigado pelo contexto que você enumerou. Como você bem disse, o Grupo Randon é um grupo tradicional brasileiro, mais de 70 anos. Temos, no nosso pilar organizacional, nós temos 3 estruturas de negócio, que é a Randon Implementos, que fabrica carretas, a Randon Autopeças, que são 7 empresas do grupo, e temos a Randon Serviços, né, o segmento de serviço, que tem o Banco Randon, a Randon Consórcios, e agora temos também a Conexo, né, que é parte um dos braços da Randon Ventures, que é investimento em startups, empresas, para justamente entender a ideia e as dores do nosso UX, né, nosso User Experience, e nós trazer para dentro, né? Então, agora focando na nossa parte de autopeças, nós temos a gestão, o nosso grupo de autopeças é corporativo, então a nossa gestão abrange as 7 empresas do grupo, são 10 marcas que nós vendemos no mercado brasileiro, e são 7 unidades de negócio distintas, né? Então, a gente começou um processo de transformação digital
né, vendo os processos internos, os processos do cliente, né, e a conexão, como é que se conecta isso, né? E uma das dores que a gente viu, percebeu dos clientes, foi o nosso processo de pedidos, né? Como nós somos muitas empresas, são 7 empresas, nós temos mais de 1.000 clientes faturando mensalmente no mercado brasileiro com regularidade, e são aproximadamente 7.000 itens que nós vendemos regularmente no mercado brasileiro por mês. Os nossos clientes, a maior dor deles era o processo de pedidos, né, dos nossos produtos, né? E aí traçamos isso no nosso roadmap de transformação digital, e essa era uma dor latente que a gente precisava resolver rápido, e a gente até antecipou os processos e colocamos o nosso processo de pedidos na frente da fila, porque realmente era uma dor incessante do nosso cliente. E fomos atrás de soluções, né? E essa solução nós encontramos, né, com o SAP, com o nosso portal Commerce, onde o nosso desafio era, em 3 cliques, nós termos o pedido, né? Então, esse novo sistema Commerce, ele tem um formato muito amigável, ele é muito moderno e conversa com o momento atual, né? Eu costumo trazer como exemplo, onde eu tenho a oportunidade de falar, que esse processo foi adiantado por um cliente, em visita com o cliente lá em Manaus. Estávamos eu e nosso gerente de vendas, o Miguel, e o nosso vendedor, nosso consultor de vendas, o Thiago. Nós estávamos no corredor de um cliente, indo para a sala do presidente da empresa, e vi com a camisa da Randon, né, e de repente passa uma menina que era a que colocava os pedidos para nós, e ela dá aquele grito e diz assim: eu odeio vocês. Ela simplesmente, eu falei: opa, o que aconteceu? Ela disse assim: o dia que eu tenho que colocar pedidos para vocês, eu sofro, eu não durmo, porque eu perco muito tempo, o sistema é instável, às vezes eu tenho que ter exatamente o código correto para inserir o pedido, senão eu erro, e às vezes o sistema cai, eu estou lá no 50º pedido, o sistema cai, eu tenho que começar do zero de novo, né? Nossa, aquilo me chamou a atenção, e eu fiz questão de falar com ela. Eu falei: caramba, me explica mais isso, né? Porque às vezes, quando a gente cresce e toma uma posição de liderança, a gente é traído pela vaidade, né? Traído pela arrogância do grande, né? E a gente às vezes não escuta. A empresa grande, ela fica que nem um elefante branco, né? Rara, e são lentas, né, de se mexer. Esse exercício de empatia vai ficando mais longe, né? Exatamente, Pércio. E aí eu percebi que a gente estava muito distante do cliente, estávamos realmente... tínhamos um processo que não nos ajudava, não condizia com o tamanho da empresa, não condizia com o nosso processo de modernização. Temos excelentes produtos, vendidos globalmente em mais de 100 países, somos uma empresa referência nacional, só que o nosso processo de entrada de pedidos, ele era muito arcaico, né? E aí viemos para casa com aquela missão e reunimos a nossa equipe de transformação digital da área comercial, envolvemos uma série de pessoas e fomos atrás de soluções. Aí descobrimos o commerce, né? E tivemos a grata satisfação de ter um processo de implementação com a ajuda da Discover, que foi muito bom, né? Ou seja, obviamente, quando tu vai falar em portal de pedidos, tem inúmeras soluções no mercado, né? Nós já usamos o SAP aqui como nosso ERP nas empresas Randon, né? Porque são muitas empresas, muitos processos distintos, e uma forma de enxergar todas as empresas tinha que ter um ERP robusto que nos dê essa capacidade de integrar todas elas. E o SAP fez isso, né? Plugamos nela o commerce e a coisa funcionou muito bem, né? Obviamente que foi uma mudança radical, né? E o mais interessante de tudo, eu costumo dizer para o pessoal, a gente trocou a roda do carro andando, né? Ou seja, a gente implementou um sistema sem parar o sistema antigo, né? Rodamos até por um certo tempo os 2 sistemas, processos em paralelo, para não perder informação, para não ter problema de afetar o mercado, e o cliente não percebeu a mudança, não percebeu nenhuma ruptura no processo, né? Obviamente que a mudança foi drástica, é super elogiada, né? E o pessoal... E só fechando a história, essa menina que reclamou foi a primeira que nós implementamos nesse cliente para satisfazê-la, porque ela foi a motivadora da nossa decisão, né? Então, esse é o processo.
Que interessante, que história feliz, né? A partir de uma reclamação, né, diária daquela ela estava vivendo ali, eu imagino que antigamente ela tinha que sair e entrar em vários portais por conta do número de empresas, né, para conseguir fazer processos diferentes, né? E aí entra a Jursara, né, Jursara? Olha, Jursara, Diego, todo o time da Randon, para falar, não, beleza, já entendemos que temos que fazer isso, um passo super importante, sensível, né, porque a gente está falando de um portal de entrada de pedidos, né? Como é que vocês fizeram esse projeto? Conta para a gente, assim, como é que foi o início desse projeto, a estratégia que vocês elaboraram para chegar, né, agora nesse sucesso tão grande. Sim, tranquilo. Então, depois dessa dor, né, dessa conversa de corredores que o Paulo teve com o nosso cliente, só veio salientar que realmente a gente tinha muito problema naquele processo e, enfim, nós precisávamos tratar de resolver isso, porque o volume de pedidos era muito grande, enfim. A gestão foi muito clara, assim, quando ela montou uma primeira equipe para que a gente pudesse tratar como projeto. Então, entra aí um pessoal, um recurso comercial, entra um recurso de TI, nós temos uma equipe que trabalha com solução e arquitetura, que também é muito boa nesse momento, tá? E bem definido que nós precisávamos fazer, qual era o propósito da troca, qual era o objetivo principal desse projeto todo, nós fizemos umas visitas técnicas em alguns clientes nossos, para ver qual eram as ferramentas que estavam sendo utilizadas no mercado, qual eram as melhores práticas. Nós precisávamos tratar esse assunto com muita delicadeza, nós tínhamos que tratar o cliente, entregar para ele uma ferramenta muito mais prática, muito mais eficiente. E nada melhor do que ver o que o mercado oferece e ver quem é o fornecedor que pode atender, enfim. Nós fizemos visitas em clientes nossos que usavam plataformas parecidas com o que a gente precisava, fizemos visitas em alguns clientes também de fornecedores para ver qual era a experiência que eles tiveram, porque comporta muito também saber qual é a consultoria que vai tratar, quem é o parceiro que vai trabalhar com a gente, se ele entende qual é a nossa necessidade. E o nosso objetivo primeiro era assim, era substituir a ferramenta sem que o cliente tivesse impacto nenhum. Esse era o princípio do projeto. Esse era o MVP, né? Exatamente. Garantir então, a segurança, trocar esse pneu, esse motor do avião. Todo andando, né? E com um sorriso no rosto ainda, a gente precisava, assim, também, né? Então, o que a gente precisava? Assim, a gestão deixou muito claro, precisa substituir, o cliente não pode sentir nada de dor nessa troca, tá? Na ferramenta, no portal anterior, o cliente tinha muita certeza do que a gente estava entregando para ele, na questão de preço, na questão do que ele estava comprando, era aquilo que a gente estava entregando, então a gente tinha que permanecer e melhorar ainda mais a integridade do processo de compra do cliente. E precisava ser muito mais fácil do que a gente tinha naquele momento, aquilo que a gente ofertava para ele, né? Então, o que a gente precisava... Você já tinha esse ideal de, eu quero propor uma experiência de B2C para o meu cliente B2B? Nós tínhamos algo, assim, muito visionário, assim, mas tinha, sim, nós precisávamos de uma ferramenta que viesse tratar essa situação muito leve. Essa era a palavra que a gente tinha como lema, assim, o cliente precisa comprar os produtos da Randon, das autopeças da Randon, sem sentir dor nenhuma, seja ela de um jeito ou de outro. Então, vamos olhar, tá? E a gente, então, procurou tratar esses pontos que a gestão nos pediu e de forma, assim, com muita seriedade no processo todo, tá? Então, fizemos essas visitas técnicas, olhamos muito na questão das práticas, das melhores práticas e das lições aprendidas nas visitas que a gente fez, tá? Fizemos 4, 5 visitas bem importantes, tá? E
nesse andar, né, nessa jornada em busca de uma ferramenta, em busca de um parceiro, nós encontramos aí, então, a Discover, que se colocou à disposição, escutou as nossas dores, entendeu o processo, a complexidade que era o nosso processo, a compra de todos aqueles CNPJs que o cliente hoje compra das empresas de autopeças da Randon, e se dispôs a tratar no mesmo amor que a gente tinha com o cliente. Foi isso que a gente percebeu, assim, logo de cara a gente notou que a Discover, ela não se oporia a nenhuma mudança de processo novo, nada que ela não tivesse feito, então ela estava bem aberta. E aí a gente, então, começou a fazer a parceria Randon Autopeças e Discover. E por aí a gente seguiu. Então, nós trabalhamos nesse sentido, olhando muito o foco do projeto, o propósito, aquilo que a gestão tinha nos pedido, que era muito importante, e nós seguimos nessa jornada que não foi longa, ela foi uma jornada importante, né? E conseguimos andar bastante nesse sentido, tá? Eu acho que vocês tiveram, com certeza, alguns momentos importantes de preparação, né? E agora, pensando em projeto mesmo, né? Do dia, né? Do início do projeto ao Go Live foram 4 meses, e depois seguiu naturalmente no processo de sustentação, ainda mais se tratando de um portal, né? Em que a gente vai mudando, né? A pandemia está aí, está todo mundo com máscara, nosso comportamento muda, a gente muda, e a gente quer também que, de alguma forma, a tecnologia nos atenda, né? Esses nossos anseios, a nossa ansiedade. A gente está vivendo essa questão da economia da experiência, aproveitando até para perguntar para o Murilo, né? Que está dia a dia aí com N clientes vivendo esse processo de transformação digital, as pesquisas indicando cada vez mais que tomara que passe logo, né, a pandemia, mas que o comprador, ele não vai mais ter o mesmo comportamento anterior, ele quer continuar comprando no digital, é mais fácil, é mais seguro, ele economiza tempo, ele economiza custos com deslocamento, né? Como que a SAP vê esse movimento? Como que a SAP está ajudando as empresas nesse processo de transformação digital? Eu até tem algumas empresas, como o Paulo comentou, né? A gente conhece a SAP lá do ECC, né? E há um tempo a SAP está investindo fortemente, né, nessa outra linha de Customer Experience, e um dos resultados desse projeto aqui que a gente está comentando, né? Como que você, Murilo, que está no dia a dia dessas empresas, ajudando as pessoas na transformação digital, vê esse movimento, essa continuação aí, ainda, né, com a pandemia? Obrigado, Pécio. Bom, é um desafio enorme, né? E como todo cliente B2B, eu acho que o grande desafio é conquistar esses compradores e a sua lealdade no longo prazo, né? Como o próprio Paulo falou, a gente acaba se tornando um elefante branco quando cresce muito e esquece de trazer o cliente para próximo da gente, esquece de ouvi-lo, né? Existem estudos no mercado, né, não falando só da SAP, mas das nossas experiências. Por exemplo, a McKinsey, ela diz que 70% dos compradores entrevistados, eles já preferem o modo totalmente digital e self-service. E isso vai perdurar depois da pandemia, né? Então, esse é o grande legado que a gente vai ter pós-pandemia, um mundo mais digital e self-service. Existem inúmeros desafios, a gente falou de alguns aqui, mas principalmente eu vejo que eles estão ligados no como e no quando os compradores precisam se envolver com os fornecedores, né? As maneiras de conseguir uma boa resposta, uma conexão cliente-fornecedor. Aí você pode até se falar, mas isso eu já faço, eu já tenho uma conexão com os meus fornecedores. Mas aí vem uma segunda pergunta, né? Mas qual que é a qualidade dessa interação? Você está realmente conseguindo entender a preferência do seu comprador? Está sendo fácil esse engajamento do ato da compra do B2B, como foi dito aqui, tentando transformar ela numa compra parecida com B2C? As conexões estão corretas, as pessoas certas estão sendo conectadas no momento correto. Então, essa crescente importância de Customer Experience, ela vem para responder essas perguntas. Ela vem para facilitar e dar qualidade nessas interações. Então, é por isso que a SAP tem envolvido e investido muito pesadamente em soluções de Customer Experience que são flexíveis, fáceis, completas, rápidas,
justamente para ajudar nesses desafios que existem no B2B. Como você mencionou, essa empresa está me ouvindo, né? Eu tenho ligação com essa empresa, né, dentro da economia da experiência. Então, se você não escuta, e acontece com o tempo mesmo, né? A característica humana, né? A gente achar que está escutando é que está fazendo bem feito. E às vezes aí tem um enorme gap, né? Um gap de oportunidade para conseguir voltar a escutar, né, o seu cliente, transformar junto com ele, né? O Que Sérgio, também, perdão, completar, Pécio, pode ser traduzido como um gap de experiência. Uhum. Existe outro estudo, você puxou um gancho aqui, desculpa cortar a tua frase, mas Imagina. o pessoal da McKinsey também tem um outro estudo que diz que quando você pergunta para um comitê executivo se eles acham que estão dando uma boa experiência para os seus clientes, a maioria diz que sim, 80% diz que sim, eu já presto um bom atendimento, eu tenho um canal de atendimento por voz, eu tenho um canal de atendimento digital, mas foi exatamente o que o Paulo falou, quando você pergunta para o cliente, menos de 8% fala que isso é uma boa experiência. Então, essa diferença entre o que a gente acha e a percepção que o cliente final tem da gente, isso é um gap de experiência que precisa ser tratado. Porque, afinal de contas, você tem uma visão muito boa, às vezes, de operação, né? Por que não fechou aquela compra? Por que aquilo não deu certo? Mas se você não está utilizando, né, a tecnologia ou a equipe certa, ou a estratégia certa, você não vai conseguir sentir o que fez o Pécio desistir de fazer aquela compra, né? O que me motivou a não terminar aquele processo, né? Perfeitamente. O Sérgio, pegando esse gancho aí de mudança, né, do comportamento do cliente, como é que você está vendo Covid novamente, né, e essa diferença do comportamento B2C e B2B? A gente sabe que é a mesma pessoa, né, o cara compra no B2C e ao mesmo tempo ele pode ser, enquanto funcionário, um comprador B2B, né, mas ele tem essa necessidade do B2C. Porém, a gente tem um universo complexo, né, do B2B. Como equalizar isso? Péssimo. Na verdade, existem várias diferenças, né? Quando você fala de um e-commerce B2C e um B2B. Então, o primeiro ponto, né? Quando você está no B2C, você está comprando normalmente por prazer. Agora, no B2B, você está comprando porque é o seu trabalho, muitas vezes, né? Então, esse já é a primeira coisa que você tem. O segundo ponto é que a compra no B2B, ela, em geral, ela é muito maior do que a compra que você compra no B2C. E aqui a gente está falando tanto no valor do pedido que você está colocando, como também no número de itens que você coloca dentro ali do carrinho que você vai fazer o pedido. Então, quando no B2C você entra, compra 2, compra 3 itens, no B2B algumas vezes tem centenas de itens, né, que você precisa colocar dentro do carrinho. Então, você precisa, né, na verdade, ter formas eficientes, né, para você lidar também, né, com esse grande volume de itens que você vai fazer a compra. Outra coisa que você tem de diferença, né, as formas, em geral, que você tem de pagamentos, né? Então, no B2C, normalmente, você tem condições de pagamentos ali muito claras, ou é cartão de crédito, é débito, agora Pix ou boleto. E no caso, por exemplo, do B2B, né, você tem também ali condições negociadas que podem ser aplicadas, né, dentro do pedido do cliente. Você tem também uma outra situação, né, que o comprador ele pode comprar para mais de uma unidade, você pode ter produtos, né, que na verdade não estão disponíveis para todos os compradores, para todas as empresas. Então, apesar da gente estar falando de e-commerce, né, o B2B ele traz uma série de complexidades, né, junto dele ali. Então, tratamento de organizações, tratamento de vários preços, tratamento, por exemplo, aqui no nosso caso, né, de impostos, né, quando você está falando de compras de um lugar para outro. Mas ainda, né, de qualquer forma, o que esse comprador, né, que como você mesmo mencionou, ele também é um consumidor, ele está acostumado a entrar num site, a fazer compras, né? Agora muito mais, né, porque ele tem que fazer mais compra online do que ele fazia antes. Então, o que ele espera, né, na verdade, é quando ele está ali fazendo a compra para a empresa dele,
porque ele tem o mesmo nível de experiência, né, que ele tem quando ele está comprando para ele mesmo, ou seja, a ideia da consumerização do B2B. Então, você tem que aliar tudo isso, né, essa experiência rápida, essa facilidade, e também uma experiência prazerosa e eficiente para ele, né, porque o próprio Paulo falou, né? De odiado, eles passaram amados porque eles facilitaram a vida da menina, né? Uhum. Ela falou, eu gasto muito tempo, né? E o tempo, na verdade, hoje, né? Quando você fala de economia da experiência, é o bem mais valioso que você tem. Então, se você consegue colocar ali o comprador fazendo um pedido em 3 cliques, com certeza, né, ele vai deixar de te odiar, entendeu? Vai passar a te amar, né? Conta essa história, Jussara. Olha, Conta essa história de 3 cliques para a gente. Como é que é hoje a experiência do comprador do Autopeças? olha, sinceramente, assim, até eu, trabalhando no projeto, eu tinha pouca fé de que isso pudesse acontecer, porque a complexidade da compra dos nossos produtos, ela é muito grande, né? Então, a gente precisava, de novo, né, aliviar o lado do comprador. Então, muito pensar, muito estudar, muito olhar. Enfim, hoje ele compra realmente com 3 cliques, é exatamente isso. Ele acessa a plataforma com um usuário, tá? E esse usuário também já passou a ser da gestão dele, não mais a nossa, né? Ele faz o input do arquivo dos produtos que ele precisa comprar, tá? O segundo clique é o input, e o terceiro clique é literalmente fazer o checkout do arquivo que ele subiu, e a plataforma resolve o resto do trajeto dele todinho. Gente, isso é assim, ó, é uma maravilha. Eu sei porque eu exercito isso para a gente melhorar a ferramenta, e eu vejo essa facilidade, uma coisa muito boa que nós entregamos para o cliente. Porque, assim, nós temos clientes que compram das nossas 7 marcas numa compra só. Nós temos clientes que só compram 2 marcas, tá? Ou nós temos clientes que, por exemplo, assim, eles têm 2 compradores, tá? Um só compra, por exemplo, parte dos produtos da Fras-le e o outro comprador só compra da Master, tá? Então, na verdade, a gente começou andando no projeto e construindo o projeto, a gente encontrou uma coisa muito interessante lá fora. Nem todos compram da mesma forma. Uhum. E com a experiência que nós tivemos nessas visitas, que a gestão nos proporcionou, nós conseguimos trabalhar a ferramenta atendendo aquilo que é realidade lá fora para o comprador, tá? Nós temos um comprador, por exemplo, que precisa saber o que outro está comprando de outra linha, mas não pode comprar a linha dele. Então, aí também entra perfil de acesso, gestão do perfil de acesso. É isso que eu E ia a te gente perguntar. conseguiu trabalhar isso muito tranquilamente. Tem um cara aí super importante que é o login, então, né? Exatamente. Então, uma coisa que anteriormente era da gestão das empresas Randon, criar o login, manter o login, fazer a manutenção. Isso consumia muito tempo. A gente tinha uma equipe de suporte de TI que fazia isso para a gente, tá? Com a troca da ferramenta, essa gestão passou a ser gestão do cliente. Por exemplo, o cliente, claro, o primeiro cadastro fica por conta do back-office da Randon, tá? Então, a gente cria o primeiro usuário, que a gente chama de usuário administrador, e ele pode criar outros tantos. Aí, ele, num determinado ponto, ele desligou um comprador, ele mesmo vai na ferramenta e exclui o acesso desse login desse comprador. Esse cara pode sair dessa autopeça e trabalhar na autopeça lá da esquina, e ele não vai mais conseguir acesso, porque o proprietário da autopeça já desligou ele. Então, esse ponto é um ponto que a gente trabalhou muito com força, porque sabia da seriedade que é, porque eu posso estar trabalhando no concorrente com acesso a preço, porque cada cliente tem um preço, enfim, a gente tem toda uma política. E esse ponto agradou muito, né, Paulo? A gente gastou uma massa aí para organizar essa parte, e eu acho que o cliente retorna isso com muito positivo para a gente, né? Eu acho que nas visitas que a gestão faz, que os consultores fazem, eles já têm esse feedback, tá?
Nesse momento, a gente fez esses 3 cliques, parece simples, né? Parece que eu vou entrar num sitezinho, comprar um par de tênis aí, e tudo certo, mas não, a estrutura que a gente tem atrás, concordando com aquilo que o Sérgio falou, é um modelo de compra muito complexo, né? A gente tem regras, a gente tem preços, a gente tem uma série de impostos diferentes, hoje é uma coisa, amanhã é outra, no Rio Grande do Sul é um indicador, é um imposto, em São Paulo é outro, então isso é bem grande, né? Uma coisa é comprar, outra coisa é colocar uma data de faturamento, né? Ou se eu posso programar, hoje eu posso programar, eu posso estar subindo nesse meu carrinho, nesses 3 cliques eu estou subindo uma compra para, vamos lá, vamos dar nome aqui, para Control, para Fras-le e para Master. Só que o meu pedido para Control eu quero que ele seja imediato, mas o meu pedido para Fras-le eu quero que ele seja para o final do mês. E o da Master eu quero que ele seja para daqui a 3 dias. Nossa, na ferramenta anterior, a pessoa sofria. E o Paulo sabe como é, né? E tinha hoje, esse nível não. de ódio, né? Hoje é nesse nível de ódio. Hoje ele sobe o arquivo no terceiro clique, na hora que ele vai fazer o checkout, ele define o que ele quer. E se ele quiser imediato, ainda assim, a gente proporcionou para ele, não coloque nada. A plataforma, o sistema vai entender que você quer imediato. Então, esse foi um ponto bem forte de ganho para o cliente. Tá? Quando você diz imediato, a plataforma vai entender que é o costume de compra dele anterior. Não que é o imediato mesmo, ele quer imediato. Porque hoje ele pode querer imediato e amanhã ele poderá querer programar para o final do mês. Então, no momento da compra, se ele não mencionar nada, ele vai ser atendido conforme a nossa disponibilidade de estoque, daí entra para a parte de produção, que é outro caminho, né? E essa facilidade que está muito clara, né? Tema do webinar, compra em 3 cliques, e dessa persona, né, que do ódio virou amor, então, case de sucesso, né? Certo. Mas do ponto de vista interno de vocês, né, do dia a dia da operação, né? Mudou também, ficou melhor? Como é que foi isso? Olha, a gente não consegue... Vocês já estavam acostumados, né, com o nível de complexidade, e também, como o Paulo falou, tem que aprender, né, uma nova forma de fazer. Como é que ficou por dentro aí, né, a gente teve, dentro dos processos internos, a gente teve muita melhoria, principalmente na parte aquela de que o cliente hoje, na ferramenta, ele extrai informações de tudo que ele teve de movimentação nos seus pedidos, o que não foram atendidos, ou o que foi faturado. Ele consegue, ele mesmo, ter a gestão da carteira dele. Então, isso faz com que ele não ligue a todo momento para dentro das empresas, para conversar com os analistas, tirar o foco dos analistas, que o foco é outro mesmo. Ele se serve de todas essas informações, uma gama de informações. Ele também pode simplesmente simular pedido para ver preço, para ver como é que está o imposto, para olhar. E não precisa fazer o checkout, ele pode jogar esse carrinho fora. O que normalmente ele faria isso com o consultor de vendas, tá? Ele, por exemplo, assim, na parte dos produtos da Master, que é um produto mais caro, ele pode só cotar e dizer, não quero comprar agora, quero comprar amanhã. Então, ele pode fazer isso na ferramenta, e anteriormente ele chamava o consultor, ou por telefone, por visita. Então, essa parte melhorou muito na parte dos processos, né? A gente também tem, vou te dizer assim, nós tivemos aquela criação de várias marcas dentro do arquivo dele, tá? Hoje, a gente, inclusive, fez uma melhora bem bacana com os analistas, tá? O analista, hoje, ele atende o cliente que compra todas aquelas marcas. Anterior a esse processo do commerce, nós tínhamos analistas que cuidavam, eu cuido desse cliente, mas não quando ele compra esta marca. Hoje, uma mudança que teve interno também, que já veio baseado em alguma coisa que o commerce sugeriu, tá? Então, a gente também tem essa melhoria. O número de ligações que o cliente faz para dentro da empresa hoje é muito pouco. E também, eu acho que um dos ganhos que foi muito significativo para a gente foi ter que passar para o cliente a responsabilidade da gestão dos usuários que ele quer ter disponível. Nesse ponto, a gente reduziu bastante o nosso custo com a parte de TI, que é uma parte terceirizada que a gente tinha, e hoje ela não trabalha mais com isso. Então, o back-office, nesse momento, eu faço a criação do primeiro usuário, que seria o administrador, e ele gera tantos quantos ele quiser, e quando ele não quiser mais, então ele tira. Então, essa parte também
a gente dividiu a responsabilidade, entende? Ficou para o cliente, eu Ah, quero estes ou não quero mais estes. Então, a gente teve vários ganhos, assim, vários pontos do processo, principalmente no cliente no retorno. Por exemplo, assim, hoje ele entra na ferramenta e pede assim, eu quero ver minha carteira de pedidos. Ok, na semana passada ele tinha que pedir, eu quero uma da Master, eu quero uma da Frasco, eu quero uma... Hoje não, hoje ele pede e ele recebe tudo que ele compra das autopeças. E se ele é um grupo grande, ele recebe da matriz e também das filiais. Então, a gente teve essa parte, foi uma melhora muito significativa. Os clientes agradecem mesmo, tá? parabéns. Era o canal que a gente fazia. Então, era ou o cliente chamava o consultor, ou ele chamava o analista, ou ele tinha que chamar os dois, ou ele chamava todo mundo, entendeu? Então, hoje a gente cortou esse relacionamento. E ele hoje liga para outras coisas, mas para isso não mais, né? Bom, Ficou muito bacana essa parte. transparência e também conseguiu dividir a responsabilidade daquilo que o cliente pode ser responsável, né? Sim, Como você exatamente. fala em login. Ô, Paulo, Exatamente. e pensando, uma pergunta aqui meio... Pensando em como que seria essa situação de vocês com o Covid se não tivesse tido esse processo antes? Dá para imaginar? Emendando na pergunta, né? O que impactou? Como é que está a Randon hoje com o Covid acontecendo, os processos, a cultura? Pércio, indo direto ao ponto, eu não me imagino como seria sem essa ferramenta. Por quê? Em meados de março de 2020, há exatos 13 meses, nosso pessoal do back-office está trabalhando de casa. Então, a nossa equipe toda está em casa, trabalhando e sem nenhuma necessidade de ir à empresa nesse período, né? O que nós fomentamos com a turma? Cada um tem o seu equipamento de trabalho lá, que é o notebook, o computador, né? Nós ofertamos mesa, cadeiras também, para quem quisesse, e o telefone, né? Como é que era antes? Os pedidos entravam por fax, por mais paradoxal que pareça, ainda vinham pedidos por fax, em 2020, século XXI, né? Os pedidos vinham por e-mail, vinham por telefone, vinham em planilhas de Excel, vinham em arquivos Word, vinham em PDF, e assim por diante. Era o que acontecia? O nosso pessoal do back-office tinha que pegar os pedidos, converter na nossa linguagem, com o nosso código interno, inserir no sistema para poder colocar no SAP. Então, com a entrada do commerce, todos os clientes foram treinados, né? E todos eles têm um procedimento, têm um código padrão. Então não precisa mais ter aquela pessoa conferindo os pedidos, né? Então, o que o nosso pessoal do back-office, isso deu a liberdade imensa deles trabalhar de casa sem nenhuma dor. O sistema não foi afetado em nada. Tanto é que, de novo, eu repito, fazem 13 meses que o nosso pessoal do back-office, a Jussara, a Jordana, a Cristina, o Edson, aquela turma toda que fica na base, recebendo pedidos, contatando o cliente, acertando, ajustando no SAP o código, a quantidade, a unidade medida, o preço, não precisa mais. Uhum. No e-commerce está cadastrado lá o preço do cliente, a lista de preços dele, os itens que ele compra, a condição de pagamento dele, ponto, é default, né? Erros, zero, minimizamos, puxamos para zero os erros no processamento de pedidos, né? Ou seja, entra o item certo, na quantidade certa, no preço certo, na condição de pagamento certa. Então, assim, eu não imagino como seria se não tivéssemos essa solução e se o nosso sistema ainda fosse do sistema antigo, né, onde a gente precisaria ter uma pessoa lá recebendo pedidos, processando, analisando, corrigindo, inserindo no sistema, né? Então, nossa, isso prova, né, e evidencia cada vez mais, reforça a nossa teoria que a transformação digital se faz necessária nos processos. Caso contrário, a gente passa muita dificuldade, né? Uhum. Normalmente as empresas... Pode falar, Murilo. Não, eu queria emendar uma pergunta aqui. A gente falou bastante do impacto para o cliente, né? A Jussara explorou isso. O Paulo falou um pouquinho também do impacto agora do operacional, né? Do back-office, do time da retaguarda. Isso. Uhum. E quando a gente olha para a estratégia, Paulo, assim, quando você olha o que mudou para o gestor, para você
para a Jussara, para o time de liderança mesmo da companhia, você consegue dar algum, olhando para trás, assim, a gente estava em busca desse objetivo e a gente conseguiu, né? O que você pode dar um exemplo, assim, de coisas bacanas que mudaram para a gestão? Sim, soluções ágeis, Murilo, soluções ágeis, né? Eu acho que o modelo mais quer ver uma coisa? Nós, gestores, nós fomos visitar um cliente nosso e ele disse assim para nós temos o SAP aqui conosco e vocês ainda têm os sistemas de pedidos antigos, estão falando no modo antigo lá. Ele disse assim, ó, quando a gente manda um pedido para vocês, como o nosso pedido a gente consegue enxergar pelo SAP, vocês levam 7 dias para processar os pedidos, em média. 11 dias para faturar o primeiro pedido, ou seja, o cliente manda o pedido no dia 0, leva 7 dias para processar e 11 dias para faturar as primeiras peças. Eu falei, caraca, eu não acredito nisso. Pessoal, século 21, 2020. E o que aconteceu? Alô? Estamos aqui. Pode continuar. Para mim caiu aqui. Alô, então, achei que tinha caído. Então, assim, agora é imediato. A partir do momento que o cliente dá o clique lá, já cai no nosso processo aqui, o pedido já começa a ser processado internamente, né? Como no mercado brasileiro, nós trabalhamos make to stock, ou seja, cai o pedido, tem estoque, fatura, né? E isso nos ajudou imensamente na resposta ao cliente, ou seja, nos deu agilidade, nos deu uma melhor visibilidade, nos dá uma melhor previsibilidade de estoques, de faturamento, que é um problema que nós tínhamos. Como é que eu não conseguia prever o meu faturamento no mês porque eu não tinha um processo de entrada de pedidos estava falho, né? Então resolvemos o problema, né? Então, assim, Murilo, agilidade, visibilidade dos processos foi o que mais enalteceu aí com a entrada do e-commerce. E competitividade no mercado, óbvio, né? Você ficou ágil, você ficou competitivo, né? Com certeza o business cresceu muito. Murilo, a gente trabalha com autopeças. Agilidade é a palavra-chave do nosso negócio, porque quando o veículo entra na oficina para fazer manutenção, ele não fica esperando a sua peça, a sua marca chegar, ele vai botar que já é disponível. O que tiver primeiro. Se o meu produto estiver disponível lá, ele vai colocar o meu produto. Os mecânicos, eles têm 2, 3 elevadores nas oficinas. No Brasil tem 70 mil oficinas mecânicas, em média elas têm 2, 3 elevadores. Então, quanto mais rápido ele baixar o carro do elevador, ele vai botar o outro lá para fazer manutenção. É produtividade da oficina mecânica. Então, a gente tem que ser ágil, nós temos que entregar o produto certo na hora certa, né, para o mecânico bem certo, né? Eu escutei isso de outro cliente, Paulo, cliente financeiro, que ele falou assim, sabe quem ganha para oferecer o seguro do primeiro ano do carro, quando o carro é 0, você compra? Aquele que deu o primeiro valor, o mais rápido. Né? Se o outro leva 6 horas para me dar uma escolha de seguro, eu não vou pegar, eu vou pegar aquele que me deu na hora e vou falar para o cliente que aquele é o melhor preço que eu consegui, né? Mas na verdade foi o primeiro, né? É o primeiro, o primeiro. O meu produto não necessariamente precisa ser o mais barato, ele precisa ter disponibilidade. A palavra-chave é disponibilidade, né? Agilidade. O cliente pode pagar mais caro, né? Porém, se eu tiver disponibilidade de produto lá, agilidade na entrega, e vai liberar o carro mais rápido, porque quem leva o carro para consertar também quer receber de volta, né? Assim como o mecânico recebe o carro na oficina, ele quer liberar daquele carro rápido para poder entrar outro, né? É o dinheiro dele que está sendo monetizado ali. Então, isso nos ajuda bastante. Pegando esse gancho aí do Paulo e do Murilo, né, falando em agilidade, Sérgio, como é que você enxerga, né? E com certeza a agilidade é um dos pontos, né? O que você enxerga como implementador um projeto de sucesso? Antes de falar disso, né, a gente aqui ouvindo, né, falando tudo isso, a gente chega a uma conclusão, né, que às vezes ela parece muito paradoxal. O autosserviço é a melhor coisa que existe, não é? Não parece paradoxal, porque você deixa o cliente fazer o que ele quer, na hora que ele quer, e isso faz com que ele fique mais satisfeito, e ao mesmo tempo você tem agilidade do seu lado, você tem eficiência operacional para você.
É o caso, por exemplo, né, se a gente falar em banco, né? Quem é que gosta de ir numa agência bancária, pegar fila para pagar uma conta? Hoje você vai fazer tudo pela internet, né? O que a gente está falando muito aqui, né, ele remete muito nesse ponto também, né? Que quanto mais você deixa o cliente escolher a maneira que ele vai interagir com você, quando ele quiser, que ele define exatamente ali o momento, ou seja, o autosserviço para ele, é bom para todos os lados, né? É bom para o cliente, é bom para a empresa, é bom para todos. Bom, o que você perguntou, Pécio, em termos de um projeto de sucesso, bom, na Discover a gente já está com o e-commerce há praticamente 12 anos. E esse mundo, né, ele mudou bastante, né, nos últimos tempos, né? Eu lembro lá atrás que, em geral, né, quando você falava de projetos de e-commerce, você tinha projetos muito longos, normalmente projetos muito caros, então você falava de projetos de mais de anos, e aí você tinha ainda, né, uma metodologia tradicional de desenvolvimento, em que você, no início do projeto, você definia tudo aquilo que deveria ser implementado e passava um outro ano para implementar. Muitas vezes, né, com esse tempo, mudam muito os requisitos, mudam muito as prioridades que você tem. Então, às vezes, você levava um ano para entregar um projeto obsoleto. O que eu considero, né, na verdade, uma implementação de sucesso é você começar pequeno. E quando eu digo você começar pequeno, não é você começar incompleto, é você mapear exatamente todos os pontos que são necessários para que você cumpra, né, toda a jornada do cliente, cumpra todo o processo. E foi exatamente, né, o que a Jussara falou, que começaram a fazer algumas visitas de alguns clientes e fizeram uma implementação. E o outro ponto, né, importante, né, que eu vejo num projeto de sucesso é você entender o cliente também. Foi aquilo que o Paulo falou, que muitas vezes a gente acha, né, que a gente já conhece tudo, né, e esquece muitas vezes de ir em campo e ver como as coisas funcionam, né? Eu vou usar uma frase, né, que eu gosto muito do Milor Fernandes, né, que tem a ver com isso, né, que ele até tem uma camiseta, né, porque é assim, se você sabe tudo é porque você está mal informado. Então, esse é um ponto muito importante, né? Na hora que você está nas certezas todas, que você sabe como vai implementar o projeto, que você já sabe como cada um dos clientes ele trabalha, né? Muitas vezes você acaba cometendo muitos erros. E a própria Jussara falou, né? A gente foi descobrindo que cada um dos clientes que a gente tem, eles têm formas de necessidades diferentes, eles têm jornadas diferentes. Então, você também, né, entender o cliente é muito importante. Então, você combinando, começando pequeno, entendendo o cliente, e aí num processo contínuo, né? Porque, na verdade, você começa com essa solução aí mínima viável, né? O famoso MVP, e você começa a evoluí-la a partir do que você vai entendendo da plataforma, a partir do que os clientes eles vão dando de feedback, né? Então, eu considero, né, na verdade, um projeto de sucesso, um projeto que ele tem um prazo de implementação curto, que ele já começa a trazer valores para você, e que você depois faz, né, todo um processo de interação para ir aprimorando de acordo com o melhor conhecimento das próprias necessidades do cliente, do usuário. Aproveitando esse gancho aí, Jussara, estamos indo para quase 2 anos, né, de relacionamento pós-Go Live em sustentação funcional. Acho que em setembro completamos 2 anos, né, do commerce vivo, né, o tempo todo mudando, né, a gente está mudando o tempo todo. Como que vocês, para quem está aí, né, nosso público que está nesse processo aí de início de tomada de transformação digital, ou tem uma plataforma que já entendeu, poxa, eu preciso melhorar a experiência do meu usuário, funciona, vende, mas pode ser melhor. Como que, e tendo o projeto de vocês, né, sido premiado tanto internamente aí na Randon, né, quanto no mercado, o que você diz, né, para essa galera, né, como que vocês escolheram a tecnologia, o implementador, para garantir, né, um pouco de segurança na estratégia, enfim, no cumprimento do que vocês queriam lá no início do projeto? Olha, Pécio, é um trabalho de base, assim, um trabalho que inicia e que starta todo o processo.
Me parece assim, hoje a gente tem muitos fornecedores com várias ferramentas para aplicar, a gente tem N opções no mercado. Eu sempre aprendi, assim, junto com o pessoal que trabalha na parte de arquitetura e soluções, tá? A gente deve escutar 2, 3, até 4 fornecedores. É maçante, é estressante, mas, assim, prestar muita atenção nos detalhes daquilo que está sendo pedido, daquilo que está sendo tratado, tá? Se for possível, procurar algum cliente desse fornecedor, conversar, trocar alguma ideia, perceber se aquele fornecedor vai conseguir sair daquela caixinha de conforto que é sempre, né? Olhar num cliente onde ele foi atendido, as lições aprendidas que ele teve, porque todo mundo, quando faz um projeto de porte grande, sempre trata muito com carinho essa parte de lições aprendidas. Quem vai procurar um fornecedor no mercado, procura sempre conhecer bastante, assim, olha, ele fez esse projeto, ele tratou até o final, ele conseguiu, ele abandonou, ele não me entregou, ele me entregou, ele me atende, ele me dá consultoria, ele tem uma sustentação boa. Então, são vários pontos que a gente precisa olhar, sabe? Eu acho que considera sempre um projeto de êxito, aquele grupo que sabe escolher bem o fornecedor, que tem bem definido quais são as premissas que ele precisa trabalhar, olhar quais são as ferramentas que são as tendências de mercado, sempre, tá? Porque isso é sempre muita novidade no mercado, né? Então, eu acho que essas são as premissas que a gente precisa olhar. Eu vejo hoje, por exemplo, nós estamos já há bastante tempo com a ferramenta, e uma coisa que eu acredito que a Randon fez muito bacana com a Discover é assim, ó, ela tem um contrato de sustentação, tá? Esse contrato de sustentação, ele serve para quê? Ele serve muito para fazer melhorias, porque o que a gente olhou lá um ano atrás, hoje já pode ser melhor, a gente pode dar uma entrega melhor para o cliente. Então, tá. Então, o cliente hoje quer ver o quê? Ele não precisa mais ver, para ele não importa mais ver preço unitário, ele quer olhar imposto. Eu preciso de quê? Eu preciso da sustentação para vir aqui, ajustar aquilo que a gente já tinha definido em projeto e entregar para o cliente de novo alguma coisa melhor, mais um up para ele olhar. Então, me parece assim, nós trabalhamos muitas melhorias nesse período, tá? A sustentação com a Discovery é um processo bem bacana, que eu vejo que ela é bem firme, tá? E ela ajuda a gente a manter a satisfação do cliente. Então, me parece que basicamente é isso, certo? E nesse meio do caminho, temos, né, uma nova loja, né, que é o pós-vendas, né? Como é que foi esse movimento, né? Você tem uma plataforma única com uma loja nova. Não, nós temos, a gente tem diferente, a gente teve a Fremax nessa plataforma, tá? Que é uma aquisição que a Randon fez. Então, quando nós fizemos o Go Live do e-commerce, nós tratávamos sempre com 6 CNPJs. E aí a Randon fez a aquisição da Fremax, então nós precisávamos fazer também com que os clientes alguns já comuns, né? Mas que ela também pudesse usar a ferramenta. Então, mais um desafio, né? Mal a gente estava respirando, e aí veio mais um desafio. Bom, aí começa mais um pequeno projeto. Mas, assim, é muito, muito tranquilo a inserção desse novo CNPJ, tá? A gente já tinha mais maturidade na ferramenta, a gente já tinha mais consistência no que pedia, no que falava e no que olhava, né? Porque tudo é uma questão de amadurecimento, tanto do cliente como da equipe do projeto e também da parte da consultoria que acompanha. Então, foi muito tranquilo. E na questão da plataforma do pós-vendas, o pós-vendas era, no início, parte desse projeto. A gente tinha desenhado que que a gente colocaria todos na mesma plataforma e por algum problema não, por diferença de regra de negócio, a Discover sugeriu, como melhor prática, abrir uma plataforma separada, tá? E fizemos um segundo projeto, vamos considerar um segundo projeto que veio na sequência da Autopeças. Também tranquilo, o colega Everson, que atende mais a parte do pós-vendas,
trabalhou muito bem, ainda trabalhamos as melhorias conjuntas nas duas plataformas, tá? Quando a gente trabalha para uma, acaba refletindo na outra, e tranquilo, assim, não vi nenhum problema, mas, assim, a gente tem que ter sustentação sempre, né? Senão, a plataforma acaba, a ferramenta acaba ficando engessada, né? Porque, eu vou te dizer assim, ó, hoje o cliente quer ver um PDF de uma nota fiscal. Lá no começo do projeto, isso era alguma coisa que a gente ia agregar para a entrega, tá? Não era tão importante como, sim, tratar preço, tratar a leitura do preço do RP na plataforma e tal. Então, ficou o PDF da notinha lá para o finalzinho. Mas hoje, para ele, é importante ver o PDF. Então, onde entra a melhoria? Tratar isso, né? E isso vem do processo que a gente tem com a Discover de sustentação também, né? Que eu acho muito importante, tá? Vocês estão no SAP Commerce, né? E dentro dessa plataforma de e-commerce da SAP, você tem 2 lojas, né? 2 lojas, exatamente. São 2 endereços diferentes, porque os clientes têm regras de negócio diferentes. Não é outro mercado, mas é outra forma de comprar, são outros clientes, e a gente achou por melhor separar as plataformas ali. E foi muito bom, porque hoje eu vejo que a gente tem mais tranquilidade, assim, não tem não confunde nem o usuário, nem quem está atendendo, nem a consultoria, a gente trabalha melhor, assim. Que bom. E, Paulo, o que você me diz? Estamos finalizando aqui, né, já o tempo da nossa conversa. O que você me diz para quem estava, de repente, quem era o Paulo há 2 anos atrás? Pega a máscara e vai atrás do seu cliente, liga para o seu cliente, pergunta como é que ele está. O que você me diria para esse cara que está com esse desafio hoje? Pércio, posso completar a tua pergunta? Pode. Fazer uma dobradinha para o Paulo? Com certeza. Olha lá, não estava combinado, hein, Paulo? Mas eu pergunto para todos os meus clientes. Vocês adquiriram o SAP Commerce há 2 anos atrás, certo? Se tivesse que escolher de novo hoje, por quê? Fala para mim em 1 ou 2 palavras por que você escolheria a gente de novo. Agilidade e integração. Acho que seriam as 2 coisas fundamentais aí, né? A gente teve... A ferramenta nos dá um processo de integração muito grande com o nosso ERP, que nos facilita demais a vida, né? E agilidade, né, na tratativa dos pedidos, né, na tratativa das informações, na tratativa do nosso banco de dados, né? Então, ou seja, foi uma decisão extremamente acertada e extremamente recomendo a ferramenta porque nos resolveu uma dor, né? Então, se a gente puder resolver a dor do cliente de uma forma satisfatória e que seja uma ferramenta amigável, estável, aí eu recomendo o e-commerce, ou seja, a gente está muito contente, né? Se tivéssemos que voltar no passado, nós repetiríamos o mesmo caminho. Acho que essa é a definição ampla da sua pergunta, Pércio e Murilo. Olha, eu agradeço, então, a presença de vocês. Espero que vocês se mantenham, vocês, família, todos, né, saudáveis. Estamos ainda num processo muito difícil, né, para enfrentar. Agradeço a presença de você aí, espectador. A SAP, né, esse ano reconhecida novamente pelo relatório IDC, né, como a melhor plataforma de e-commerce B2B, e aqui na prática a gente percebe isso, né, unir o universo complexo do B2B com uma experiência B2C por meio de um projeto ágil, né, e a Discover, ao longo desses anos aí implementando o e-commerce, também estamos à sua disposição, querendo conversar. Temos pacote, né, com preço, escopo fechado de implementação B2C e B2B, com preço e tempo definido com 90 dias. Eu agradeço o seu tempo, espero que essa conversa tenha contribuído de alguma forma para o seu processo aí na tua empresa, e estamos à disposição. Até a próxima.